E eu tenho certeza que vocês provavelmente nem assistem mais TV. E se assistem é pra uma ou outra coisa, justamente porque o que se retrata na grande maioria dos veículos de massa são essas informações que às vezes têm um viés muito grande e, acima de tudo, vão pautar, sim, desastres, catástrofes e muitas vezes não dão a visibilidade para aquilo que pode nos fomentar, pode fazer com que outras gerações, as próximas gerações, consigam tá mais buscando por ciência e automaticamente fazendo com que a gente evolua com mais rapidez, né? Então acho que isso é fundamental e o que eu tento sempre fazer nas mídias sociais é isso, é tentar trazer de forma simples para as pessoas o que parece ser complexo e tentar ao máximo fazer toda essa interconexão que eu acho que é fundamental entre áreas, segmentos e ver que nem tudo que vem de novo, de tecnológico, necessariamente é assustador ou pode ter um caráter de dominação, ao passo que isso acontece, mas a gente precisa assim pautar coisas que podem ser relevantes e tentar fomentar e valorizar os pontos positivos, porque existem vários. Cara, você me falou isso hoje e eu não tinha me atentado. Mas hoje de manhã, a primeira notícia que eu tive, pra mim, foi uma coisa muito legal, uma coisa espetacular, e que eu não vi, sabe, efusividade nenhuma, ninguém comentando sobre isso. A primeira notícia que eu vi hoje de manhã, quando eu acordei, uma tia minha até que mandou isso, é tipo um tratamento pro câncer, que chegou no SUS, aqui no Brasil, já tem no SUS, em um hospital. Você chegou a ver isso, Gabriel? Qual cartel? Cara, não, é tipo uma agulha, que você não precisa fazer o corte mais para tratar, para cortar até um câncer no rim, por exemplo. Uhum. Você não abre mais, é só uma agulha. Eles entram a agulha dentro do seu corpo, só perfura, né? Não tem corte, só uma perfuração. Ela é aquecida, o sistema básico é isso. Ela vai aquecer ali, eles vão, tipo, derreter, vai exterminar o câncer que tem ali. Tirou, o cara vai embora no mesmo instante, no outro dia já tá normal. Com câncer até 5 centímetros. Com 100% de solução de cura em todos os casos que já foram feitos. Eu acho que assim, acima de tudo, no campo da medicina tem muitas possibilidades. Quando a gente fala ainda mais das questões das inteligências artificiais, eu acho que elas também vêm para isso, sabe? É você reunir dentro de um banco de dados uma série de condições históricas de outras pessoas que foram tendo vários tipos de doença e com situações principalmente corporais diferentes, né? Então você traça vários perfis. Então uma pessoa nascida em certo local com uma média de idade entre X e Y e durante o período da vida dela ela se alimentou dessa forma, ela tem um peso corporal assim, ela tem certas predisposições e a partir disso, né, a gente, vive num mundo com milhões e milhões de pessoas. Então, quando você vai fazendo registros de diversas pessoas com diversos tipos diferentes e caráteres humanos e biológicos, e você cruza todos esses fatores, por exemplo, como uma doença, você consegue possivelmente até prever algo, né? Ou então descobrir com mais facilidade, ver qual é a maior chance, né? Os testes genéticos hoje já fazem uma boa análise disso, mas a gente também tem um problema sério que hoje em dia as pessoas meio que vulgarizaram a questão dos testes genéticos por um lado que não é tão interessante. Então, precisa ter sempre uma análise, claro, muito minuciosa de um profissional. Você não pode necessariamente Você pode comprar um teste genético e decidir por X ou Y de decisões na sua vida. Mas isso não é uma certeza. Então, a gente tem que sempre analisar todos os outros caráteres. Tem um lado da genética que chama epigenética, não sei se vocês já ouviram falar, que é basicamente toda a influência do meio, né? A gente tem o nosso corpo, as nossas predisposições, tudo aquilo que foi carregado ao longo das outras gerações, e a gente tem o ambiente. O ambiente inclui o que a gente come, onde a gente vive, todas as outras questões nos nossos hábitos, e até mesmo certas possibilidades que a gente não consegue imaginar. Algum material que a gente já usa e que pode ser contaminante e que a gente não sabe ainda. Então a gente realmente presencia já uma série de evoluções nesse quesito, mas as inteligências artificiais para o ramo da saúde, elas também são muito benéficas. Você falou do câncer, mas tem várias outras aplicações. Hoje tem uns sistemas, não sei se vocês já ouviram falar, de realidade aumentada para você conseguir utilizar em cirurgias. Então pense o seguinte, o cirurgião coloca lá um óculos que ele vai conseguir ver o paciente e ao mesmo tempo ver projeções com exames passados daquele paciente. Caraca. Então, ao passo que ele está, por exemplo, operando lá um traumatismo crânioencefálico, uma operação de um risco absurdo, ele está analisando com detalhes todas as outras checagens que foram feitas por aquele paciente, e se ele teve um trauma naquele momento por um acidente, ele vai analisar exatamente aquele exame ao passo que ele está operando. Então ele consegue ver, será que aqui é um coágulo? Não, por algum motivo isso não é um coágulo, e isso pode realmente ajudar
fazer com que essas cirurgias fiquem cada vez mais seguras. Porque, pensa, o cirurgião ele é um ser humano, ele pode errar, ele tá ali num momento delicado e ele precisa fazer decisões rápidas, às vezes, para um paciente que precisa de uma cirurgia rápida também. Uhum. Você tá falando, eu tô imaginando, tipo o Jarvis dentro da armadura do Homem de Ferro ali, ele olhando o que tá acontecendo e as informações passando aqui do lado. E é fantástico isso, porque eu já vi de vários médicos, o que acontece é o seguinte, ele tem ali o ultrassom, ele já viu, ele já planejou a cirurgia tudo antecipadamente, mas quando ele abre ali e tem um imprevisto, ele muitas vezes não sabe o que era o imprevisto. Sem dúvida. Com essa informação ali, ele tem 100% de, vamos pensar, de informações sobre situações que ele pode encontrar e que ele não saberia o que era. Claro, e cada caso é um caso, né? O corpo humano ele é muito diferenciável por pequenos detalhes. Então, essa ferramenta chama Surgical AR, eles já estão utilizando em uma série de hospitais de fora e fazendo com que realmente haja uma maior chance de sobrevivência em casos muito extremos ou cirurgias que vão ser aperfeiçoadas por serem mais rápidas, por terem, de repente, uma resposta imunológica, uma resposta do paciente mais eficaz. Então, eu acho que são uma série de opções que vão surgindo dentro desse campo da medicina, que às vezes vão para curar alguma doença, para fazer com que você tenha, de repente, um direcionamento para um tratamento, mas também para que você possa prevenir, né, se é um câncer, se é algum tipo de prevenção que seja com um tempo de antecedência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem hoje um sistema também que é interessante, que é de lentes inteligentes. Lentes inteligentes que o ser humano pode utilizar, está sendo desenvolvido por uma empresa, Mojo Technologies. Você coloca essas lentes, né, as lens, dentro dos olhos, como se fossem umas lentes de contato convencionais. E você consegue projetar informações também por realidade aumentada, no seu próprio olho, na sua própria visão. E isso pode ser também um caráter muito interessante, principalmente para pessoas que sofrem de problemas, deficiências visuais, né? Tem uma capacidade de visão reduzida. Então, um ambiente que você tem até mesmo deficiências intelectuais leves, pessoas que às vezes precisam de certas informações com mais facilidade em ambientes que você tem muito movimento de pessoas, como estações de metrô, pontos de ônibus, muito barulho. Então, tudo isso, né, como a tecnologia nos traz também benefícios, né, isso vem para fomentar esse campo e falar, não, vamos lá, existem certos malefícios e pontos que são a serem, né, que devem ser considerados, claro, mas todo o resto, ele vai para uma lógica de beneficiar o consumidor final, a pessoa que vai estar envolvida nesse tipo de ação. Cara, é tão rápido assim que, por exemplo, a gente acaba abandonando uma tecnologia que a gente nem usou ainda, porque outra surgiu, né? Há pouco tempo atrás a gente tava falando de um óculos para colocar, que o óculos ia fazer isso, aquilo outro, e já tem a lente já agora. E assim, a gente tem também vários outros campos, você vê, por exemplo, né, a rinite é um problema de gerações e é um problema dificílimo de ser lidado. Então, hoje extremamente sofrido, né? Quem tem rinite, cara, e assim, infelizmente é o tipo da coisa que, por mais que você tome os antialérgicos, você tem um controle complexo. Então, hoje tem um dispositivo que se chama MediCoco, que você coloca e são faixas, né, que ficam diretamente na narina, e a função dele é aquecer suavemente as narinas, porque uma das razões de ter, né, um problema relacionado à rinite e alergias também é uma circulação nessa área, né, das cavidades que pode ser mais baixa. Isso é uma das causas. Então, por esse motivo, você pode ter um alívio nessa capacidade, né, nessa questão alérgica gigantesca utilizando esse equipamento só 3 minutos por dia. Então, é um dispositivo que já é utilizado, já está em mercado, e que, obviamente, tem vários questionamentos e se torna uma grande polêmica, porque tem pessoas que acreditam, tem outras que não, mas tem sim uma comprovação de que uma das razões para que as alergias sejam potencializadas é uma circulação que não esteja necessariamente tão bem estabelecida na região nasal. Caraca, é MediCoco? MediCoco, é de fora, MediCoco. Né? Quando você falou, sabe o que eu imaginei que fosse? Até porque eu dei uma olhada nas suas redes, aquela parada tipo o anticoncepcional masculino, cara. Cara, esse é polêmico. Esse é muito polêmico. Eu não vi, o que é isso aí? Basicamente assim, a gente sabe que...
Não, mas não, mas não tem um nome tão estranho. Não é médico, não. Não. Na verdade, assim, hoje a gente já tem métodos contraceptivos que vão de várias escalas, né? Uhum. E, obviamente, os métodos contraceptivos não são só para as pessoas não engravidarem, né? Mas sim para prevenir doenças sexualmente transmissíveis como as ISTs. Então, esse lançamento recente é de um anticoncepcional masculino, que é uma injeção, que ela é aplicada diretamente num canal do homem, que é o canal deferente, que é o canal que faz o transporte dos espermatozoides, né? E esse canal, quando ele recebe essa injeção, ele faz com que a cauda dos espermatozoides que vão ser os próximos, né, a passar por esse espaço, elas fiquem danificadas. E a partir desse dano, é como se fosse uma obstrução no canal, né, de forma... Entope ali, Exatamente, né? Dá uma né? engarrafada, engarrafou ali. Acho que não nada mais, né? Vai exato. nadar. Exatamente. Ele prejudica a cauda do espermatozoide, fazendo com que não haja esse transporte e automaticamente a pessoa não tenha, né, um índice de fertilidade alto. Então, é interessante porque, inclusive, é um sistema que dura por 10 anos. E aí as pessoas ficam sempre malucas, porque quando você fala disso na internet, vem os dois lados, né? Vem o lado das mulheres, que as mulheres realmente sofrem demais com anticoncepcionais, com as altera, né, o pílulas. hormônio do corpo dela, tudo. Cara, são bombas, né? Uhum. Sinceramente, são grandes bombas. E aí, quando você traz um sistema que vai diretamente para o homem, que é o machão, que é o cara que não aceita nada, e isso gera uma baita de uma polêmica. Então, de um lado, vem as mulheres que têm razão, né, em ter todo um cuidado com isso, né, e lidar nisso como se fosse um problema, porque é. E automaticamente vê os caras falando, não, eu nunca vou enfiar uma injeção dessa e que não sei o quê. E aí isso, obviamente, gera todas essas outras problemáticas. Ah, cara, eu achei maravilhoso. É muito melhor que você fazer uma vasectomia, por exemplo. Né? Esse sistema, ele dura, né, essa aplicação, ela dura por 10 anos. Então, E aí, assim, a ideia é que você consiga também revertê-la, porque pensando, né, que parece ser muito complexo... mas por uma solução de bicarbonato de sódio, a partir do momento que você reaplica no canal deferente, como se fosse um desfazimento daquela... Um antídoto. Exatamente. Então você volta a permitir com que os espermatozoides passem de forma normal e não haja um dano nas caudas deles. Mas assim, é o que eu sempre falo, né? Todas as tecnologias e todas essas novidades, elas são testadas em seres como ratos, uma série de seres vivos, né? Ainda tem essa necessidade de se testar certos medicamentos em seres vivos, por mais que, né, seja um pouco complexo. Mas ao mesmo tempo, você nunca sabe exatamente como aquilo vai performar depois nessas pessoas, porque Sim. o teste in loco em humanos, né, em vivo, mas se tratando de humanos, a gente não sabe exatamente como que ele pode reagir. Eu falo disso, né, de repente você tem espermatozoides que vão fazer esse caminho, mas eles vão estar com um pequeno dano, e esse pequeno dano pode afetar no desenvolvimento daquele feto. Não dá pra ter uma certeza. Então, por isso que eu sempre falo que é o tipo de tecnologia, é o tipo de novidade que demora, às vezes, décadas e mais décadas para ser efetivamente testada, efetivamente comprovada também com casos de anos e anos de pessoas testando. Mas mesmo nos dias de hoje, assim, com a tecnologia que a gente tem, você acha que a gente tem que demorar anos e anos para testar um medicamento antes de colocar ele disponível? Eu acho que não, mas ao passo que... E quando a gente olha pela lente de que isso é muito mais complexo do que só um medicamento, né? Um medicamento que vai influenciar no desenvolvimento do principal fator para que haja, né, o principal locomotor de uma grande máquina que vai ser um próximo ser que vai ser gerado a partir disso. Então, quando se trata desse ponto específico, aí eu já acho que é um pouco mais complexo da gente trazer resultados tão pertinentes testando, por exemplo, em animais ou até mesmo em tecidos criados artificialmente. Porque você teria que ter efetivamente um ser para ser testado com essa condição, nessa maneira, né, de forma aplicada por injeção e analisando a capacidade de reprodução ao longo do tempo. Então, eu acho que é possível sim, mas é muito mais complexo do que um medicamento, por exemplo, para pele, né, um skincare, algo que, querendo ou não, é muito mais acessível do ponto de vista prático de teste.